Primeiramente, tem um golpista se passando pelo meu nome no TikTok, se passando por mim, né, no TikTok, usando meu nome e minha foto. O arroba dele é Thiago dos Reis, não, Thiago dos.reis8. O meu é Thiago dos Reis 8 sem o ponto. Ele coloca um ponto antes do reis e depois da palavra dos. Ele está aplicando golpes, é um bolsonarista que está aplicando golpes financeiros em quem segue achando que sou eu. Não apareceu ali, mas ele republica todos os meus vídeos. Eu já denunciei, mas eu peço que todos denunciem aí, porque ele está aplicando golpes e o TikTok não fez nada até agora. Então, denunciem. Vamos falar agora de um pessoal aí que aplicou golpes em milhões de brasileiros nas urnas, que é o bolsonarismo. Ó, a coisa tá feia, viu? A Polícia Federal deve abrir aí nos próximos dias 2 novas investigações de crimes do Bolsonaro que a gente nem fazia ideia. E um deles tem ligação com a tentativa do Donald Trump de golpe de Estado em 2021. Lembremos que no dia 6 de janeiro de 2021, o Trump tentou dar um golpe de Estado. 2 anos e 2 dias depois, o Bolsonaro, com invejinha, queria também um fracasso para chamar de seu e também tentou dar um golpe de Estado. Nos Estados Unidos, a lei não funciona como no Brasil. Trump foi confirmado como candidato à presidência aí e ele está com uma chance enorme de ganhar do Joe Biden. Todas as pesquisas mostram que ele vai ganhar e o pior é que as pesquisas qualitativas, ou seja, não aquela que pergunta você vai votar nele ou nele, sim aquelas que perguntam o que você acha dele, o que você acha dele, mostram um desastre para o Biden. Tá ruim a situação lá, viu? Bem ruim, bem preocupante. Pois bem, o que acontece é o seguinte, agora a Polícia Federal recebeu um relatório do Tribunal de Contas da União provando que pelo menos 39 milhões de reais, cofres públicos do Brasil, foram desviados para um dos financiadores do golpe do Trump, que é o Daniel Beck. Daniel Beck, ele é dono de uma empresa chamada Combat Armor Defense. Eu fui o primeiro a falar dessa empresa aqui no YouTube, viu? Foi em 2020, ou 2019 talvez, a primeira vez que eu falei deles. Essa empresa dele, nos Estados Unidos, pelo menos até o governo Bolsonaro assumir, era uma empresa de fachada. Não tinha endereço, não tinha nada. Aí o Bolsonaro assumiu e ele conseguiu milhões de reais aí em contratos com o governo Bolsonaro e abriu uma fábrica de carros blindados no Brasil, o Daniel Beck, amigo do Eduardo Bolsonaro. Esse Daniel Beck estava numa reunião crucial, que foi uma reunião no dia 5 de janeiro, ou seja, um dia antes da tentativa de golpe do Trump, em que estava também o Eduardo Bolsonaro e estava lá toda a cúpula do governo Trump. Então, do mesmo jeito que o Bolsonaro tentou ali com militares, o Trump tentou com alguns grupos radicais. E teve também, como teve a reunião do golpe do Bolsonaro, ou algumas reuniões, o Trump teve as suas. Numa delas estava o Eduardo e estava esse Daniel Beck. Pois bem, o que acontece é o seguinte, o Tribunal de Contas mostra que a Polícia Rodoviária Federal do governo Bolsonaro passou a direcionar licitações para que essa empresa ganhasse. Ou seja, para quem não sabe, licitação tem no mundo inteiro, não é só no Brasil, cada país com suas regras, mas no Brasil a licitação tem regras que eu já li várias vezes, que são, basicamente, para evitar algum tipo de corrupção. E, obviamente, os nossos políticos corruptos, eles conseguem driblar essas regras. Então é o seguinte, imagina que o serviço público quer, precisamos de carros blindados para a polícia. Já temos os carros, vamos blindar esses carros. Ou não temos os carros, vamos comprar carros blindados. Qual é a verba? Temos 10 milhões. Então vamos ver aqui, com 10 milhões, quantos carros a gente consegue comprar, qual empresa consegue fornecer, qual tipo de carro, qual a quilometragem, se é 0 km, se não é, qual tipo de blindagem, se é melhor ou pior. Então as empresas, vai ter uma concorrência, as empresas mandam suas propostas. E aí veremos com essa verba aí quem faz a melhor proposta. Outro jeito de licitação é você falar, olha, quero tantos carros blindados. E aí as empresas falam o tipo de blindagem e tudo mais e quanto custa. E aí o Estado escolhe a que seria, na teoria, a melhor. O que acontece é o seguinte, começa-se a colocar regras na licitação para direcionar, ou seja, olha, eu quero um tipo de blindagem tal, mas tem que ser o carro do tipo tal. Ah, mas a empresa tem que ser com sede no lugar tal, porque a entrega do carro vai ser não sei onde. Começa a colocar um monte de coisinha ali no contrato que faz com que qualquer outra empresa no mundo não consiga entrar na licitação. E aí uma é concorrente única, ela pode colocar o preço que ela quiser e a licitação vai ser ganha por ela, e aí o governo vai lá e compra. Então a Polícia Rodoviária Federal começou a comprar blindados, eu cheguei a mostrar aqui, parece aqueles caveirão, carro blindado grandão, que tem no Rio de Janeiro para entrar nas zonas de conflito. Vou te mostrar. A Polícia Rodoviária Federal passou a comprar esse tipo de carro aqui. Comprou vários, já falei aqui sobre isso. Esses carros estavam, além de estarem superfaturados, eles não estavam equipados para essa blindagem, então o motor desse carro apresentava problemas. Imagina você colocar ali um motor de um carro que é para pesar
1 tonelada, e você colocar uma blindagem, que além da 1 tonelada do carro, a blindagem ainda pesa mais 5 toneladas. O que vai acontecer com o motor do carro? Vai fundir. É igual você colocar um jumento que consegue colocar uma pessoa ali no lombo do jumento, e você colocar nesse jumento, você colocar 5 carroças com 3 pessoas, com 30 pessoas cada. O que vai acontecer é que o jumento não vai puxar a carroça, ou vai puxar e vai morrer de cansaço. É isso que fizeram aí com os carros. Não funcionam. Inclusive chegaram a deixar policiais aí em perigo. O Tribunal de Contas da União investigou tudo, cada detalhe, cada artigo, cada letrinha pequenininha nos contratos e descobriu que pelo menos 39 milhões foram roubados, desviados para o Daniel Beck. O Daniel Beck foi um dos financiadores, ele estava na reunião da tentativa de golpe do Trump porque ele foi um dos financiadores daquilo tudo. Então olha só, se lá tivesse um FBI, igual a Polícia Federal do Brasil, que fosse investigar realmente o que aconteceu, e um Supremo Tribunal Federal como o do Brasil, o Daniel Beck seria um dos que estariam presos. Tivemos aí no Brasil, nas últimas semanas, várias operações contra os financiadores dos atos terroristas. Foram presos 3 aí na semana passada. Um deles fretou vários ônibus, dois eram donos aí de uma rede de mercados bem famosa no Centro-Oeste, e que também estavam ali fornecendo do mercado deles, de coisas do mercado deles, fornecendo comida, água, alimentos, enfim, tudo ali para os acampamentos golpistas. Foram presos. Imagina um cara que ganhou 39 milhões de dinheiro público do Brasil roubados. Lembre-se, os contratos do Daniel Beck, da empresa dele com o governo brasileiro, passam de 100 milhões. 39 é o prejuízo. Ou seja, E aí imagina esse cara o quanto que ele não gastou de dinheiro do Brasil, dinheiro nosso, meu e seu, para financiar o golpe do Trump. É isso aí, ó. Então a coisa tá feia aí. A Polícia Federal vai para cima. Se a polícia lá dos Estados Unidos não faz o trabalho dela, no Brasil temos aí um motivo, uma coisa aí que no Brasil é melhor do que lá nos Estados Unidos. Polícia Federal aí, no caso, contra os golpistas. E aí, o que acontece? Esse não é o único crime do Bolsonaro, não. Mais uma preocupação pro Bolsonaro. O Bolsonaro tem lá a mansão dele lá em Angra dos Reis. Eu falo mansão porque eu lembro quando o Lula alugou uma casa do mesmo tamanho, até com a área menor que a do Bolsonaro, o Lula alugou em 2022, a imprensa falou a mansão do Lula em São Paulo. Mansão que o Lula alugou em São Paulo. Aí o Bolsonaro tem uma casa maior, é chamada de casa. Coisa, né? O do Lula é mansão, do Bolsonaro não é. Tá. E o que acontece? A mansão do Bolsonaro foi reformada no ano passado por um amigo do Bolsonaro. Então, um amigo do Bolsonaro, segundo vizinhos, o amigo do Bolsonaro estava lá e ele é quem comandava a obra. Só que tem uma coisa, esse amigo do Bolsonaro ganhou 47 milhões de reais em contratos com o governo Bolsonaro. Você fala, quê? Ganhou uma nota. Até pausou o vídeo que eu falei errado. 17 milhões com o governo Bolsonaro. E aí eu já mostro aqui a foto da casa do Bolsonaro, da mansão lá, ou casa antes e depois, e você vai ver que teve uma mega reforma lá. A reforma foi dentro e fora. Alguns vão falar, caramba, Thiago, então o Bolsonaro pagou aí com dinheiro público 17 milhões e o amigo dele em troca faz uma reforma na casa dele. Não parece a acusação que fizeram contra o Lula? Só que vamos fazer um paralelo aqui. O Lula ficou 580 dias sequestrado pelo Sérgio Moro em Curitiba. Por quê? Porque a OAS, uma empreiteira, fez uma reforma num apartamento, um triplex, que o Lula nunca teve a chave, nunca dormiu lá e nunca foi dono. O dono do apartamento era a OAS. Então a OAS fez uma reforma no apartamento deles mesmos. O que aconteceu é que o Lula, antes dessa reforma, muito antes dessa reforma, chegou a pagar, comprou e pagou uma unidade naquele prédio, e aí tinha a possibilidade dele pagar a mais, obviamente, e talvez ficar com a unidade da cobertura. O Lula viu aquilo e falou, não gostei, tem escada demais, não quero. Não comprou, o apartamento não era dele, nunca teve a chave, nunca dormiu, acabou o negócio. Usaram isso para prender o Lula. Prender o Lula. O Bolsonaro fez uma reforma na casa dele, que é dele mesmo. Quando foi feito busca e apreensão, que eles fugiram lá de barquinho, o Bolsonaro saiu dessa casa. Então a casa é dele, no nome dele. A reforma foi feita. A reforma lá no apartamento que não era do Lula não foi feita. Depois o MTST do Boulos entrou lá, gravaram um vídeo e mostraram. A reforma nem sequer foi completada. Todas aquelas provas que a Rede Globo mostrava, dizendo que a reforma custou mais de 1 milhão, eram fake news. Tudo mentira da Lava Jato. Você nunca viu uma retratação aí das jornalistas da Rede Globo. Eu lembro muito bem, 4 jornalistas da Globo, que no dia do golpe contra a Dilma, elas postaram uma foto sorrindo, dizendo as minas do impeachment.
as minas do impeachment, orgulhosas do trabalho ali de enganar a população que fizeram, viu? 4 jornalistas do Globo News. Os jornalistas homens também fizeram muita desinformação. No caso aí do Bolsonaro, não, a casa é dele. No caso lá do Lula, o Sérgio Moro condenou o Lula e prendeu o Lula por, abre aspas, fatos indeterminados, porque o Sérgio Moro não conseguiu achar alguma ação do Lula que pagasse pela reforma, porque a propina é o seguinte, alguém te fez alguma coisa e você fez ali com dinheiro público algo em troca. Ou seja, dou um exemplo, o Bolsonaro dá 17 milhões em contratos públicos irregulares por amigo dele e depois o amigo dele faz uma reforma na casa do Bolsonaro. No caso, o Sérgio Moro não achou nada do Lula, do governo Lula, direcionando para a OAS ou o dono da OAS. Não tinha nada, absolutamente nada. Então ele na sentença colocou que estava condenando o Lula por fatos indeterminados, que é inconstitucional. Lembremos de toda a perseguição. Se o apartamento fosse do Lula, no nome do Lula, a reforma realmente tivesse acontecido, fosse um negócio mega luxuoso, ia ficar bem difícil ali. Falar, nossa, que coisa. Como é no caso do Bolsonaro. Só que não era. Não era. Um apartamento que nem sequer era do Lula. O que a Lava Jato estava tentando colar na mídia, eu lembro do que falava aí os jornalistas da Globo, era o seguinte, olha, o Lula e o dono dessa empreiteira são tão corruptos e tão amigos que o cara reformou o apartamento, mesmo sem estar no nome do Lula, para o Lula poder usar quando quisesse. Só que o problema é que o Lula nunca usou. Então nunca vi essa. O cara reforma o apartamento para o outro, mas o outro não usa. Também não está no nome do outro. O outro também nunca teve a chave. Esse era o caso. Aqui não. Olha só o que aconteceu. Essa era a casa do Bolsonaro antes, tá bom? Ele gravou um vídeo aqui, ó. Ele até colocou aqui, ó. Eu lembro bem desse vídeo aqui. Mansão do Bolsonaro. Olha a minha mansão aí, ó. Comparada com a do Lula e tudo mais. Tá aqui o Bolsonaro. Ok. Essa era a casa do Bolsonaro em Angra antes. Aí quando você vai ver a casa depois, foi uma bela de uma reforma. Olha isso aqui. Aquela casinha toda acabada virou isso aqui, tá? Agora foi reformada por dentro também. Porque eu lembro que eu publiquei um vídeo aqui que o Carlos Bolsonaro mostrou a parte de dentro da casa, depois da busca e apreensão, para fazer draminha. Olha, a Polícia Federal desarrumou as minhas coisas. A casa toda reformada dentro. Eu lembro que eu falei aqui, eu falei, caramba, que coisa, a casa bem arrumadinha, porque eles deixaram o Palácio do Alvorada uma nhaca. O sofá cheio de gordura, tudo lá cheio de pereba. Parece a pessoa que sentou toda suada no sofá, ficou assim, o sofá de couro. Aí ficou toda a gordura ali, o suor da pessoa, deixou secar, aí no dia seguinte chegou suado lá de novo, assim, fez isso por vários anos, aí ficou o sofá todo impregnado lá de amarelo, tudo mais. Foi assim que ele entregou a Alvorada, mas na casa dele não, tudo novinho. Por que novinho? Porque teve reforma. E aí sabe o que acontece? O amigo entregou tudo. Que amigo isso. O amigo falou, não, ó, o Bolsonaro pagou a reforma, mas eu fiz sim. Como assim você fez? Primeiro, o amigo do Bolsonaro, contactado aí pela reportagem do Metrópolis, disse o seguinte, que o Bolsonaro é quem pagou pela reforma e que ele não lembra o nome da empreiteira que fez, da empresa que fez. Tá. Aí perguntaram, pô, mas os vizinhos falaram que você estava ali todo dia. Ele falou, não, é que eu como amigo, eu ia dar pitaco, cansei de dar pitaco nessa obra. Peraí, uma obra tem o engenheiro, tem o designer, né? Uma obra assim bem feita, tem o designer, o arquiteto, o designer de interiores, tem o engenheiro, às vezes é o mesmo que é o designer, já é o engenheiro, e tem os pedreiros ali, os ajudantes de obras, etc. Não tem que ficar alguém lá dando pitaco, amigo do Bolsonaro dar pitaco. Pois bem, ele ia lá, como amigo. Aí, no final da entrevista, sabe o que ele disse? Não, mas a finalização da obra quem fez, eu peguei uns 10 funcionários, um punhado de funcionários das minhas empresas e a gente é que finalizou a obra. Eu falei, peraí, o Bolsonaro não pagou a obra outra pessoa? Então você finalizou, então você fez serviço pro Bolsonaro. Aí ficou ruim. Esse amigo, mas olha, quando investigar vai ser muito engraçado ver esse cara cair em contradição. Por quê? Porque esse amigo é o mesmo que quando teve busca e apreensão nessa mansão aí do Bolsonaro em Angra dos Reis, lembra que o Bolsonaro, o Carlos, o Flávio, o Eduardo saíram fugindo de barquinho? Eles saíram em 3 embarcações. Eram 2 jet skis e um barco. Voltaram depois o barco e os jet skis. Um jet ski não voltou. E aí o Flávio Bolsonaro falou, olha, eu fui entregar o jet ski para um amigo meu, e aí depois a gente foi almoçar, por isso que eu não voltei não. Aí o amigo, o dono do jet ski, era esse empreiteiro, Renato, o nome dele. Aí sabe o que falou o Renato, amigo do Bolsonaro? Falou, não, eu não me encontrei com o Flávio não. Jet ski, não tô lembrado não.
Desmentiu o Flávio. Quer dizer, a desculpa esfarrapada dele de que foi lá devolver o jet ski e almoçar com o amigo foi pro beleléu. Esqueceu de combinar com o amigo. Então, o mesmo amigo, quando aí o negócio, ó, faz um paralelo aí, reforma. Reforma num apartamento que não era dele, não tinha chave, não tava no nome dele, nunca usou. Ou seja, alguém pode chegar e falar, olha, sou amigo do Thiago, reformei aqui uma casa pro Thiago, é propina. Bom, no caso eu não sou agente público, imagina que eu fosse governador, prefeito, alguém aí do Poder Executivo. Alguém fala, reformei uma casa pro Thiago, é propina, a casa nunca... Pô, não... Ah, mas o Lula visitou, pô, e daí? Nunca dormi lá, nunca tive a chave. No caso não, é dele a casa. Gravou até vídeo falando na mansão do Bolsonaro, antes da reforma, quer dizer, aí tá lá, e aí o amigo já entrega, não fui eu que fiz, ah, fui. Aí pior, o amigo do Bolsonaro ainda mandou fotos pro repórter do Metrópolis para falar que foi ele que fez a obra. E aí ele ganhou várias licitações que foram direcionadas para ele. Várias, direcionadas assim. É o que eu falei no começo do vídeo, no caso da Combat Armor Defense, a mesma coisa aconteceu com o amigo do Bolsonaro. Licitação que era feita para tirar todas as outras empresas e no fim ficava com ele. Licitação inclusive do Ministério do Tarcísio de Freitas, tá? Ele ainda tirou foto aqui, ó, antes, caindo aos pedaços e depois como ficou ali, tudo bem feito. Aí aqui, ó, ele chegou a mostrar fotos, aqui não tá mais carregando aqui, não sei o motivo, mas chegou a mostrar foto aqui, ó, de funcionário dele, aqui trabalhando na obra. E o cara mostra pra imprensa, não, meu funcionário trabalhou aqui a casa antes, e aqui depois, você vê que foi feita até uma ampliação, né? Você vê que a parte de cima foi ampliada até. Quer dizer, pô, não é uma reforma barata, isso aqui, tá? Nem um pouco barata. E aí ele fez de presente. Ô, que amigo, hein? Presentão. Pois bem, a coisa vai ficar feia, que agora a polícia vai investigar 2 casos aí. E olha, um envolve diretamente Trump e outro envolve aí, ó, várias licitações aí do governo Bolsonaro e 17 milhões aí que recebeu o amigo dele. Eu peço a sua inscrição no canal, veremos aí o que vai acontecer. Ó, tá piorando a situação dele, viu? Quando eu avisei que os crimes que a gente sabia do Bolsonaro era a pontinha do iceberg, tá vendo? Era realmente a pontinha do iceberg. Falou!